Olá, meninas, tudo bem com vocês? Como havia dito, eu vou terminar a apostila de escola e a última palavra que nós fizemos na aula de segunda-feira foi a palavra história matéria. E eu só queria complementar que no sinal de história matéria, nós fazemos essa configuração de mão para história, né? História contada. Mas quando fazemos história matéria, nós fazemos este sinal e completamos com este outro sinal. Mas eu não falei para vocês o que significa este sinal, tá? Este sinal aqui é sinal de verdade, então é uma história verdadeira, uma história real, tá? Esse sinal aqui é para verdadeiro, real, ok? Então, vamos agora para o próximo sinal, o sinal de idade média. Vamos colocar o nosso braço dessa forma, com a outra mão em configuração em B, idade média. Próximo sinal, o sinal de introdução. Nós vamos colocar a nossa palma virada para frente, para a sua frente, com o dedo em I, nós vamos fazer esse movimento de introdução, tá? Descendo o I. Introdução. Próximo sinal, sinal de juros. Vamos fazer o J, nós vamos subir, tá? Juros. Próximo sinal, sinal de quilo. Nós vamos fazer o K. Quilo. Próximo sinal, sinal de laboratório. Laboratório. Nós vamos fazer as duas mãos em Y e nós vamos... Esse movimento é como se estivéssemos brincando com os tubos de ensaio. Laboratório. Temos este sinal, que é o primeiro sinal para laboratório, e temos um segundo sinal para laboratório, que é o sinal de microscópio, tá? Microscópio. Também usamos esse sinal para laboratório, mas é o mesmo sinal de microscópio. Próximo sinal, sinal de lápis. Nós vamos colocar a mão desta forma, próximo à boca, e fazer esse movimento com um dedo indicador. Lápis. Por que lápis? Porque os portugueses utilizavam lápis, né, aqui na orelha, e quando eles iam escrever, eles colocavam na língua, molhavam a ponta e escreviam. Então, lápis. Próximo sinal, sinal de letra. Mão em L, letra. As duas mãos em L, tá? Letra. O próximo sinal é o sinal de lição. Lição, o que é a lição, né? Vamos pegar o nosso caderno e vamos escrever. Viramos a página e escrevemos. Lição. Próximo sinal, o sinal de letras. Esse sinal de letras é o curso de letras, tá? Curso superior. Ele vai fazer o mesmo sinal, só com a palma para baixo. Letras, tá? Surdos também fazem desta forma. Tá bom? Próximo sinal, sinal de linguagem. Mão em L, círculo no rosto, ok? Outro sinal, vocês vão ver na apostila, é o sinal de liquid paper, que é a mesma coisa do corretivo líquido, tá? Vocês já conhecem, eu passei na última aula, não vou repeti-lo. Próximo sinal, sinal de literatura, é o mesmo sinal de linguagem, ok? Temos esse sinal para literatura
E temos também este sinal para literatura. Mão em L, próximo ao queixo, tá? Palma para baixo e desta forma. Qual eu utilizo para literatura? Este. Linguagem, literatura. Temos um outro sinal para literatura, que eles fazem o L e depois o T. L, T. Outro sinal para literatura é a literatura em libras, tá? Então, linguagem, visual. Literatura utilizada para libras. Próximo sinal é o sinal de livro, né? Eu já ensinei para vocês. Abrimos. Podemos folhear o livro. Ok? Temos esta forma. Temos outra forma que é da mão desta forma e só virar as páginas do livro. Próximo sinal, o sinal de lousa, onde nós desenhamos a lousa e fazemos que estamos escrevendo na lousa. Próximo sinal, o sinal de mais, né? É o mesmo sinal da adição. Esse vocês já conhecem, eu fiz com vocês, dedo virado com o D, a outra mão virada para fora, palma para fora, e aí eu desço virando a palma para frente, certo? Desço escorregando e viro para frente. Próximo sinal é o sinal de Martim Lutero, tá? Ele faz parte, tem uma parte importante na questão da educação, e para nós também ele é uma figura importante, então esse é o sinal de Martim Lutero. Próximo sinal, o sinal de matemática, tem dois sinais. Primeiro sinal, nós vamos colocar a mão aberta, desta forma, e com a outra mão nós vamos cruzar e nós vamos fazer esse movimento, como se fosse uma calculadora matemática. Próximo sinal, que é o segundo sinal para matemática, quem nunca, né? Tá fazendo uma conta aí, 1, 2, 3, 4. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Matemática. Ok? Próximo sinal, o sinal de matéria escolar, qualquer tipo de matéria escolar, tá? O sinal para matéria escolar, nós vamos colocar a mão desta forma, com a outra mão em garra matéria. Ok? Próximo sinal, o sinal de material. É o material escolar, tá bom? Nós vamos colocar a nossa mão em M na testa e vamos fazer o movimento desta forma, material. Tá? É o material escolar. Próximo sinal, o sinal de menos. O sinal de subtração. Vamos colocar a mão desta forma e vamos fazer esse sinal. Com o dedo indicador, vamos fazer esse movimento. Menos. Existe um outro sinal para fazer menos. Menos. Ok? Próximo sinal, sinal de mestrado. Mestrado. M, sobe. Doutorado também, tá? D, sobe. Sinal de 1000, M, I, L. Surdo vai fazer o seguinte. 1000. A mão com a palma para baixo e virar. 1000, fazendo o ponto, tá? Do 1000. Sinal de mochila. Mochila. Classificador, né? Próximo sinal, o sinal de multiplicar.
Sinal de multiplicar, nós vamos fazer X de multiplicar e juntar, ok? Existe esse sinal para multiplicar e existe outro sinal para multiplicar, só juntar. Próximo sinal, o sinal de palavra. Eu fiz com vocês o sinal de gramática, que é usado aqui em São Paulo. Este sinal, com esse movimento, tá? E eu não me atentei a falar para vocês que este sinal é o sinal de palavra, tá? A gramática, o que que é? Palavras. Tá? Então, na gramática é isso, tá? Palavras. E o que significa palavra? Palavra. Próximo sinal, sinal de palestra. Nós vamos colocar a mão aberta desta forma, próxima à nossa bochecha, e vamos fazer esse movimento com o rosto para o lado. Palestra. Ok? Próximo sinal, sinal de pedagogia. Braço desta forma, mão em P, pedagogia. Próximo sinal é o sinal de poema. Vamos colocar a nossa mão desta forma. Com a mão em P, nós vamos vir do papel e vamos fazer esse movimento. Ele é um sinal muito bacana, eu acho ele muito bonito, porque o poema ele dança, né? As palavras dançam. Próximo sinal, vocês vão ver aqui, é o sinal de ponto de articulação. A gente já conhece o sinal de locação, né? Locação. E aqui ele tá fazendo ponto de articulação desta forma. Mostrando em que lugar, né? Então, cabeça, ombro, né? Mais ou menos isso. Para demonstrar qual é o ponto de articulação onde está sendo realizado o sinal. Próximo sinal, sinal de porcentagem. Existem dois tipos de sinais para fazer porcentagem, tá? Então, o primeiro sinal, ele faz uma barra dessa forma, na diagonal, tá? E desce uma bolinha. Em forma de O, desceu, ok? Então, porcentagem. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é desta forma. Nós vamos fazer essa configuração de mão e vamos fazer já em diagonal, porcentagem, tá? Já vamos fazer a barra e a bolinha junto, porcentagem. Ele não está aqui na apostila, tá? Eu aprendi diretamente com os surdos. Sinal de português, português língua, tá bom? Língua portuguesa. E português matéria também, tá? Nós vamos fazer a configuração de mão desta forma, tá? Não chega a ser um C. E nós vamos vir aqui, ó, com esse movimento, português. Ok? Esse sinal pode também significar o país de Portugal, tá bom? Portugal. Próximo sinal, o sinal de pós-graduação. Pós. Ele não tem um sinal exato. É só a datilologia. Pós. Próximo sinal, sinal de primeira vez. Vamos colocar a nossa mão desta forma, com o dedo em forma de joinha, né?
nós vamos fazer assim. Primeiro, este sinal também é utilizado para falar era uma vez. Só que primeira vez a gente vai fazer assim, um pouco mais rápido. Quando nós vamos utilizar ele para falar numa contação de história, ou numa música, ou em alguma outra tradução, era uma vez, nós vamos usar com um pouco mais de lentidão, tá? Então, primeira vez. Agora, era uma vez, ok? Sinal de princesa, nós vamos fazer a configuração de mão desta forma. Princesa. Próximo sinal, sinal de problema. Tá? Nós vamos colocar a nossa mão em L. E aí nós vamos pegar o nosso dedo e nós vamos jogar o problema, tá? Problema. Este sinal de problema, ele é para o problema de matemática. Ele é para quando você tem um problema na sua vida. Próximo sinal, sinal de prova, né? Mão com os dedos fechados desta forma, outra mão com os dedos fechados desta forma, e nós vamos fazer isso, prova. Próximo sinal, o sinal de quadro, quadro negro ou quadro de escrita na escola, né? Então, vai fazer o desenho no ar, quadro. O sinal de quase. Esse sinal de quase eu já ensinei para vocês. Quase, como se estivesse jogando bolinha de gude. Quase. Quase cheguei lá. Quase consegui. Sinal de química, mão em Y, né? Aquela brincadeira com os tubos de ensaio, tá? Como se você estivesse pegando os tubos de ensaio, né? E jogando química, né? Dentro, né? Então, os tubos de ensaio aqui, fazendo a química acontecer. Sinal de recado, vou fazer a mão em R, recado no papel. O próximo sinal, sinal de reprovação escolar. Quando você é aprovado, nós aprendemos que aprovado é você passou. Quando você é reprovado, você não passou. Reprovação. Próximo sinal. Todos os sinais que forem geométricos, tá? Eles são todos desenhados no ar. Na apostila, eles normalmente têm um ponto fixo e vocês vão desenhar o restante, tá? Não é necessário ter esse ponto fixo, tá ok? Então, aqui na apostila tá mostrando o sinal de retângulo, nós vamos fazer o sinal de retângulo, você pode fazer da forma que você quiser, desde que você desenhe esse retângulo no ar, tá bom? Retângulo. Próximo sinal, o sinal de reunião, onde nós vamos dividir ideias. Reunião. Para dividir ideias. Agora vamos ter uma reunião onde vamos se reunir e nessa reunião nós vamos conversar sobre diversos assuntos, mas é uma reunião sem debate, a ideia de reunir pessoas, tá? É esse tipo de reunião aqui. É igual a forma que nós fazemos família, mas com a mão em R. Sala de aula, nós vamos fazer sinal de estudar e vamos delimitar a nossa sala, fazendo o desenho da sala. Então, sala de aula. Escritório, é só
fazer o desenho. Próximo sinal, sinal de seminário. Seminário. Nós vamos colocar as mãos em S, desta forma unida, e nós vamos fazer o movimento para frente. Seminário. Próximo sinal, o sinal de série. Este sinal de série, o que eu vou explicar para vocês, por exemplo, quando é da educação infantil, para o surdo, educação infantil até o pré, ela é uma série não existente, tá? Então, é a série 0, tá bom? 0. É aqui no ombro, no braço, tá? Nessa parte do braço. 0. E aí, quando tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série, enfim, as outras séries, a gente vai fazer aqui, né, a mão em A para fazer a série, tá? Então, qual é a sua série? Série. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, a sétima série, a oitava série. Aí vem o 9º ano, certo? Aí quando vem para o ensino médio, ok? Aí vem primeiro ano, né, do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, tá? E esse ano de 2020, talvez, quarto ano do ensino médio, né? A gente não sabe. Então, aqui em cima a gente coloca os anos do ensino médio. Aqui no braço, nós colocamos a série dos ensinos fundamentais. Quando é ensino infantil, 0. Próximo sinal, sinal de significado, tá? Nós vamos fazer com a mão desta forma. Nós vamos colocar a mão em V, desta forma aqui, ok? Significado. Qual é o significado do seu nome? O que isso significa? Próximo sinal, sinal de subtrair, ou menos, desta forma ou desta forma. O sinal de supletivo, esse sinal é um sinal antigo, né, que se usava para a educação de jovens e adultos, tá? Ou conhecido como EJA ou EMEJA hoje, tá bom? E o que é o supletivo? O supletivo é a educação do ensino que você termina os anos letivos de 6 em 6 meses, tá? Então, supletivo ou EJA ou EMEJA, vamos fazer 6, tá? Desta forma, fazendo esse movimento, estudar. Isso quer dizer que eles vão estudar de 6 em 6 meses para terminar o ano letivo de cada segmento. Sinal de teoria. Teoria de Pitágoras, a teoria de Albert Einstein, a forma da teoria da relatividade. Sinal de teoria. Vamos colocar a nossa mão na nossa testa, mais ao lado, e nós vamos fazer esse movimento. Teoria. Movimentando os nossos dedos. Próximo sinal, classificador, sinal de tesoura. Próximo sinal é o sinal de triângulo, como faríamos o triângulo, né? Na apostila vocês vão ver, como eu disse, vai ter um ponto fixo, onde ele vai fazer
deste ponto fixo o triângulo. Como eu disse, não há necessidade de ter um ponto fixo. E o último sinal é o sinal de vestibular. Ok? Então, nós estamos aqui terminando a nossa apostila de escola. Aproveitem e estudem esses sinais